Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no capítulo 5, é o sexto vídeo, Bem-aventurados os aflitos. No vídeo anterior, nós falamos do bem sofrer e mal sofrer, o quanto é necessário sofrer bem, né, para alcançarmos as glórias do futuro. E hoje o Evangelho traz uma mensagem de Santo Agostinho. Ele foi um dos mais importantes filósofos e teólogos nos primeiros séculos do cristianismo. O texto é o mal e o remédio. E ele já começa assim: Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Ou seja, a gente não pode esperar isso daqui. Não é que você não vai viver bem, não vai ter momentos de felicidade, mas não achar que que a gente está aqui a passeio, como eu digo, que tudo é oba-oba, que tudo é bem-estar, que tudo é lindo e maravilhoso. A dor se faz necessário para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento. Então, diante disso, podemos esperar lágrimas e ranger de dentes. Mas quanto maior a nossa dor, voltemos os olhos para o céu e bendizemos ao Senhor por ter querido nos provar. Então, que a gente possa dar graças ao Senhor, a Deus, por essa oportunidade, porque isso tudo, essa dor, nada mais é do que uma oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos. E mesmo que tivéssemos que sofrer uma vida inteira, o que seria isso ao lado de uma eternidade de glória, reservado àquele que suporta a prova com fé, que sabe lidar com o sofrimento, que sabe sofrer bem, com fé, amor e resignação, né? Que a gente possa suportar a nossa fé, a nossa prova, com fé, amor e resignação, porque encontraremos na eternidade a glória. Então, que a gente possa buscar a consolação dos nossos males no futuro que Deus nos prepara. Não nos atermos só a essa vida que nós temos hoje, não pensando lá na frente. Uma plantação é difícil, mas eu sabendo plantar, eu sabendo suportar toda a dificuldade, eu encontrarei uma boa colheita, né? No futuro que Deus nos prepara. Então, isso tudo é uma preparação para um futuro melhor do que hoje. Depende de nós, é claro, temos que fazer a nossa parte. Quando a gente estava desencarnado, ele traz isso, né? Santo Agostinho traz. Como desencarnados, quando vagueávamos no espaço, nós escolhemos a nossa prova. E nós escolhemos porque nos considerávamos fortes o bastante para suportá-la. Então a gente escolheu a nossa prova. E se a gente escolheu, por que a gente murmura agora, né? Aquele que pediu fortuna e glória, o fizeste para sustentar a luta com tentação e vencê-la. Porque entende, a gente escolheu a prova, mas acreditando que ia vencer, que ia suportar a dor, a tentação e vencê-la. Quem pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabia que quanto mais dura a luta, quanto mais dura a prova, mais gloriosa seria a vitória. Então, quanto mais trabalho, mais benefício, né? Mais retorno eu teria. Então, que remédio dar para os que foram atingidos por obsessões cruéis e males dolorosos? E ele traz: um só é infalível, a fé, voltar os olhos para o céu. E eu costumo dizer, levanta o pensamento para mim mesma, né? Porque às vezes a gente se depara com alguma coisa tão complicada, tão difícil, que a gente se desequilibra. E quando eu me desequilibro, eu não enxergo uma luz, eu não enxergo um retorno, um resultado, uma solução, né? Então, quando eu levanto meus olhos para o céu, quando eu levanto o meu pensamento, quando eu faço uma prece com fé, aí tá a resposta. Se no momento do desespero a gente clamar a Deus, a gente ter uma conversa verdadeira com Deus, de abrir o coração, sem nada decorado, falar o que vai no íntimo, no que está aqui dentro, na dor, na aflição, com fé, crendo,
Deus dá a resposta, Deus dará a resposta, porque Deus não deixa nenhum filho seu desamparado. E Ele dá a resposta. E a gente ainda tem um anjo da guarda, Jesus, né, que nos orienta, que está ali pronto, toda uma espiritualidade. Então, quando eu busco, eu recebo. Então, nesse momento de dor e desespero, que eu levante meus olhos para o céu, que eu terei a resposta. A fé é o remédio certo para o sofrimento. A fé. Porque ela aponta sempre os horizontes do infinito. Ele me dá, né, a luz, a fé é o remédio que me dá a luz necessária, a direção necessária para eu lidar com a minha dor, com o meu sofrimento. Então, a gente não precisa mais se perguntar qual o remédio para essa dor, para essa aflição, para aquele mal, para essa angústia, para essa chaga, seja o que for. A gente não precisa se perguntar, porque a gente sabe que é a fé. Lembremos sempre que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. Então, que eu creia, que eu busque, que eu tenha fé, porque esse é o remédio. Agora, aquele que duvida um segundo da sua eficácia, ele é punido na mesma hora, porque ele sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Porque, como eu disse antes, né? No momento que eu tô passando alguma coisa, eu me desequilibro, né? Porque eu não sei o que fazer, seja uma coisa ou seja outra, eu me desequilibro. E aí, às vezes, a solução tá na minha frente, eu não enxergo. Porque eu me deixo, no momento em que eu duvido, eu me deixo dominar pelas angústias, pela aflição. E se eu paro, me equilibro, levanto meus olhos, levanto meu pensamento, me volto para Deus com essa conexão espiritual, restabelece essa fé, esse movimento, né, de receber, de me equilibrar. Então é necessário você se assentar, nós nos assentarmos e crer, né? Aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. Então crê que tudo tem solução. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso faz parte da nossa reforma íntima. Isso é necessário para a nossa reforma íntima, para a nossa lapidação, para nós aprendermos a dominarmos as nossas más tendências. E Santo Agostinho traz: aquele que sofre e tiver a fé como apoio, será colocado sob a proteção de Deus e não sofrerá mais, porque estará amparado pela fé. Essa fé essa fé é a força e a coragem. Eu enxergo dessa forma, que essa fé, para mim, ela me dá a força e a coragem necessária para eu lidar com o que eu tiver que lidar, com a minha dor, com o meu desespero, com a minha aflição. Então, essa fé me dá essa força, essa coragem, e eu me sinto fortalecida, como se eu tivesse um escudo, né? De proteção, de que você é capaz. E eu creio, e Deus está ali me olhando, Deus está me dando a resposta. E eu sinto todos os sinais. Quando eu me volto para Deus, quando eu volto meus olhos para Deus, eu sinto isso com fé. Eu sinto isso. E Ele dá os sinais. Se você perceber, Ele dá os sinais de que está ali, de que está amparando, de que está protegendo, que está orientando. Então, aquele que sofre e tiver a fé como apoio, será colocado sob a proteção de Deus e não sofrerá mais. Entende que lindo que é isso? Quando eu creio, quando eu acredito, quando eu me conecto. E ele ainda traz: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Porque Deus está dando essa oportunidade, por mais que no momento pareça muito sofrido, muito difícil, um absurdo, mas isso tudo, essa dor, esse sofrimento nada mais é do que uma oportunidade de crescimento, de evolução, de alcançar glórias no futuro. E Deus, Ele é perfeito, Ele nos ajuda, nos protege e estamos sob a proteção dEle, tá bom? Que você tenha gostado dessa mensagem, que ela possa te ajudar verdadeiramente, que ela chegue ao seu coração, reflita sobre ela, assista, compartilhe com quem você acha que precisa, que vai ajudar, que seja legal,
tá bom? E lembrando, o Raimundo Mariano Dias, tá? Tanto o Facebook como o Instagram tem ótimos conteúdos. O centro oferece estudos, palestras. Se você se interessar, se você gostar, não deixe para amanhã não, decida, vá e faça, tá bom? E temos também o pessoal que nos assiste pelo site da Agenda Espírita Brasil, que também tem conteúdos incríveis, que agrega muito na vida de cada um, na minha, de todos nós, tá bom? Então, que essa semana seja abençoada, muita bênção, muita luz na sua vida, tá? Muita reflexão, muita conversa com Deus e muita fé para você. Deus te abençoe grandemente, seu lar, sua família. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz.